Bom, então, boa noite a todos, né? Todo mundo que está assistindo agora ou depois também em outro momento a gravação, né? A aula, né? A professora falando. A roda de conversa vai ficar gravada, então vai ficar lá no YouTube também disponível, no YouTube do Instituto Saper e Sacro. Então, o Instituto, né? Eu, Cristiane, a Mafê, Viviane, a Mari, a Carla, somos pessoas, né? Que a gente está reunida nessa missão de entender melhor a espiritualidade, né, num formato que chega para a gente, né, o que a gente chamou de nova espiritualidade. Então, para quem ainda não quer se aprofundar mais nesse conceito também, tem as outras rodas de conversa lá no canal do YouTube, no canal do YouTube do Instituto. Então, quem não assistiu, vale a pena também olhar as outras conversas para entender o que a gente está falando, o que a gente está se propondo, né? Qual a informação que está vindo. Chegou ela. Consegui! Boa noite. Boa noite, peraí. Eu estou permitindo tudo, não estou nem lendo. O que é? Tá. Agora fecha o áudio aí, mãe. Tá no mudo enquanto ela está falando. Calma, eu sou lenta, mas eu funciono. Peraí, que eu já Isso. vou botar no... Aonde que eu desligo aqui? No microfonezinho. A Mafia vai desligar. Pronto, já está desligado. E aí a gente deixa, né? Tem um local do chat aqui para comentar, ou então levantar a mão também para quando a gente estiver apresentando no final. Então, como a gente está gravando, isso vai ficar no YouTube. Quem não quiser, né, que a imagem fique no YouTube, pode fechar a câmera se quiser ou não, se quiser interagir com a gente, pode ficar à vontade também. Mas só a gente reforçando essas informações, porque, né, a roda vai ser gravada e vai ficar lá no YouTube. Então, às vezes a pessoa não quer aparecer, então a gente está destacando essa informação também. Então, o nosso momento, a gente vai falar um pouquinho do... Ela quer dar boa noite. Boa noite, mãe. Então, a gente resumindo, a gente vai falar um pouquinho, né, do que é o Instituto. Vai começar a nossa apresentação fazendo o ancoramento. A Mafê que vai fazer o ancoramento, então, nesse momento, ela vai orientar, né, como que a gente vai fazer. No ancoramento, a gente vai se conectar um pouquinho aí com a espiritualidade, com o nosso eu superior, então, isso já faz parte ali um pouco do conteúdo. E aí depois a gente vai se aprofundar mais no que é o Instituto e no nosso tema de hoje, né, que é como a nossa conexão ali com o eu superior pode impactar no nosso dia a dia, né, nas tarefas ali do nosso dia de uma maneira geral. Então, eu boto aqui para compartilhar agora, meu filho, ou depois do ancoramento? Pode botar? Peraí. Ô, Cris, Oi. vê se você consegue deixar ele em tela maior, colocando aqui nas duas setinhas de baixo que faz assim. Isso. Aí. Tá ótimo. Deixa eu fechar meu áudio aqui. Mafia. Então, só reforçando, como a Cris falou, como a gente grava, a gente deixa no YouTube e a gente também pode usar como material de divulgação no Instagram, recortes dessas rodas. E então, falando que pode ser usado como material de divulgação. Então, vamos fazer o ancoramento. Eu vou pedir. O medo tá morrendo de medo. O medo tá morrendo de medo. Vivi, o microfone. Desculpa. Vamos fechar os olhos. E vamos inspirar e expirar com a intenção de se conectar com a respiração, se conectar com você, conectar com o seu interior,
inspira e expira, voltando a atenção para você, para o seu coração, diminuindo as distrações da mente, parando de prestar atenção nos barulhos externos. E eu agradeço por mais esse momento, por mais essa noite, e peço permissão para que possamos estar reunidas aqui e possamos receber mais um pouquinho de Deus, do amor, das orientações que vêm de Deus, que vêm do Criador. E para ancorar essa energia, eu formo a pirâmide de proteção em alfa, beta, gama, delta, y, selando essa pirâmide em 1, 2, 3, 4, 5. Da base da pirâmide, da base dos nossos pés, da sola dos nossos pés, a gente intenciona se conectar com a terra, intenciona enraizar, ser um com a terra. Podem imaginar que dos seus pés saem raízes que vão se aprofundando, que vão percorrendo um caminho na profundidade pela terra, recebendo todos os nutrientes e a energia que a terra pode nos prover, de sustento, de nutrição, de impulso para a vida, de coragem, de confiança na vida. E essa energia vai nos carregando e nos energizando, subindo pelos nossos pés, pelas pernas, pelo quadril, umbigo, até chegar mais ou menos na altura do estômago. E do topo da pirâmide desce um feixe de luz azul que preenche toda a pirâmide, preenche toda essa egrégora que a gente está formando, purificando e equalizando as nossas energias. E do topo da pirâmide também desce o feixe de luz dourada que nos banha do topo da nossa cabeça, nos preenchendo com o amor de Deus, nos preenchendo com a paz, nos preenchendo com a consciência de quem nós somos na essência. E a gente começa a intencionar que as duas energias, a da terra e a dos céus, possam se equilibrar dentro de nós, dentro do nosso campo. E elas vão expandindo e vão energizando a nossa frequência, quem a gente é. E a gente vai se conectando com essa vibração, se conectando com esse relacionamento dessa energia com a gente. Agora prestem um pouquinho de atenção nas batidas do coração. Como está o teu coração? Como ele está batendo? E continua inspirando e expirando. Faça mais uma vez uma inspiração e uma expiração profunda. E quando quiserem, podem abrir os olhos. Minha mãe sumiu, né? Daqui a pouco ela aparece aí também.
Bom, então a gente vai apresentar um pouquinho o que é o Instituto. Toda roda de conversa a gente fala, né, que às vezes tem pessoas novas ou que ainda não participaram, e para as pessoas que vão, né, assistir isso também depois. O Instituto ele tem alguns objetivos, né, e esses objetivos eles estão em torno de ajudar ali na promoção da paz na Terra, tá? Ampliação do nível de consciência, isso independente de determinadas das crenças de cada pessoa, mas trazer ampliação do nível de consciência, elevação dessa consciência, elevação da energia que a gente traz, né, nessa conexão com o superior, trazer um discernimento moral relacionado à espiritualidade também, buscar uma ação sábia no sentido de conexão, né, da nossa ação com a espiritualidade e desenvolver ali, estimular amor, aceitação e compaixão com a gente, né, e com o próximo de uma maneira geral. E aí a gente tem alguns, né, missão, propósito, objetivos e valores dentro do que a gente traz dentro do Instituto. Então, a nossa missão, principal missão, é desenvolver discernimento moral e capacidade de ação sábia junto, né, aos seus associados e ao público em geral, né, os associados, no caso, a gente, e o público em geral que vem assistir. Então, o propósito, a gente tem como propósito ajudar, né, no desenvolvimento e no alcance da paz na Terra, o compromisso de desenvolver amor, a aceitação e a compaixão entre os homens e da gente com a gente mesmo, né, da gente com nós mesmos, sendo esse o maior fim de todas as ações desenvolvidas, né, desenvolver essa compaixão, desenvolver esse amor e essa aceitação. Temos como objetivo oferecer e demonstrar caminhos de ampliação dessa consciência, né, de acordo com experiências que a gente está vivendo ou que o próprio grupo está vivendo e deseja, né, compartilhar com a gente, mas o nosso principal objetivo é trazer essa elevação através da ampliação do nosso nível de consciência, trazendo desenvolvimento de bem-estar, saúde mental, emocional, física e espiritual, né, onde a gente sabe que tudo isso se reúne num grande equilíbrio e uma coisa impacta na outra. Então, não tem um bem-estar se a gente não está com a saúde física 100%, não tem um bem-estar se a gente está com o emocional desequilibrado em algum lugar. Então, é trazer esse equilíbrio, né, através ali de elevação da consciência. E os nossos valores que a gente tem dentro das rodas e do Instituto, de uma maneira geral, são o respeito. Então, aqui a gente respeita o posicionamento e a crença de todo mundo. Então, as pessoas, né, podem se posicionar dentro de suas crenças, mas a gente também tem esse respeito mútuo, né, para a gente que está trazendo essas informações muitas vezes canalizadas aqui. O valor de amorosidade com todos que estão participando e entre a gente. Firmeza, né, no que a gente acredita como verdade. Empatia e disciplina no que a gente se propôs a fazer. Então, esses são os valores o objetivo geral do Instituto. E a gente tem alguns serviços e tratamentos, e esses serviços eles são todos gratuitos. Então, né, quem precisar ou quem se interessar, entra em contato com a gente. Chegou ela de novo. Para a gente poder... Tem que mutar ela, que ela... Não sei se ela sabe. Para a gente poder, né, primeiro ter a conversa fraterna, entender, acolher. Então, a gente está disponível para isso, a gente agenda e está com você, são todos serviços gratuitos. Então, na conversa fraterna, a gente se dispõe a acolher e ouvir, sem julgamentos, né, as pessoas, orientar espiritualmente dentro do que a gente tem de informação e direcionar para outros tratamentos necessários. Então, às vezes, através dessa conversa fraterna, a gente pode direcionar para um dos dois outros tratamentos, né, que é o Reiki, onde a gente equilibra a energia do corpo, mente e emoções, né, ajudando a promover esse bem-estar e te ajuda a lidar com momentos difíceis ou mesmo um desequilíbrio que você esteja sentindo no momento. E a apometria, que é um tratamento energético, né, e espiritual, envolvendo os sete corpos, né, envolvendo a harmonização desses 7 corpos, buscando revitalização, curas e desobsessão. Então, esses 3 tratamentos, o Instituto ele consegue promover
e está disponível, né, para quem tiver interesse. Hoje a gente consegue ofertar isso, que a gente tem uma demanda pequena, então as pessoas interessadas podem entrar em contato, que a gente, né, faz essa conversa fraterna e consegue entender e direcionar aí os tratamentos também, tá? Bom, hoje a nossa roda de conversa, então, a gente vai bater um papo, né, sobre como a conexão com o seu eu superior, com essa espiritualidade, com esse eu maior, né, e com Deus, a gente pode chamar de universo, pode chamar de Deus, pode chamar de eu superior, mas essa energia maior que muitas vezes a gente sente, né, pode impactar no nosso dia, positiva ou talvez negativamente, né, quando a gente não está conectado. E essa roda de conversa ela foi direcionada através de uma canalização, né? Eu vivi uma experiência e eu cheguei a determinados conteúdos e conceitos, e quando eu conversei e disponibilizei isso com as meninas, foi orientado, né, que isso virasse o tema de uma das rodas de conversa, para a gente poder disponibilizar e compartilhar esse conteúdo. Então, hoje a roda de conversa é para trazer esse conteúdo que foi canalizado, mas para chegar lá na canalização, a gente vai ter que trazer um contextozinho para a gente conseguir chegar na mensagem final ali do que a gente quer trazer como diferencial na canalização. Então, se vocês... É uma roda de conversa, então eu não estou aqui passando o conteúdo, tá? Então, se vocês quiserem falar, colocar alguma coisa no chat, né, ou levantar o dedo, ou trocar essas percepções ou experiências que vocês viveram, ou ter alguma dúvida em relação ao que a gente está apresentando, todo mundo pode ficar à vontade, tá? Então, para a gente começar, a gente parte aqui do princípio de que tudo é energia. E isso é uma coisa bem batida, é bem comprovada cientificamente. Nos livros de ciência do colégio das crianças, a gente vai entender ali que tudo é energia, né? Entendendo que todas as coisas elas são feitas de átomos, e o átomo por si só, né, ele tem energia e ele gera isso independente do que ele forma. Então, se a gente está falando de seres vivos ou coisas materiais, todas essas coisas têm energia porque elas são formadas por átomos. Essa energia, ela normalmente ela é repetida, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um mouse, uma garrafa, aquela energia que traz aquele objeto, ela tem um conjunto que ela se desmembra ali numa vibração. Então, essa garrafa, ela vibra de uma forma, né? Esse mouse, ele vibra de uma forma, e nós vibramos de determinadas formas. Então, energia é como se fosse o ponto inicial, o ponto vital de todas as coisas, sejam elas materiais ou vivas, tá? E toda essa energia, quando ela se junta, quando ela se une, quando ela se repete, né, dentro de um padrão ali, ela gera uma vibração, tá? Quando a gente tem um conjunto dessa vibração por um determinado tempo, a gente emite uma frequência. Então, essa frequência leva a gente para determinados cenários e objetivos, né? Então, eu trouxe aqui a questão da água, que fica muito fácil da gente entender esses conceitos, tá? Então, se a gente tem a água líquida, ela tem um determinado nível de energia, e essa energia mantém ela num estado vibracional, que deixa ela num estado líquido, tá? E esse líquido emite uma frequência. Essa frequência é a frequência da água líquida, por isso que ela é líquida. Se a gente coloca essa água no fogo, o que a gente está fazendo? Aumentando a quantidade de energia, tá? E aí, quando a gente aumenta a quantidade de energia, esse padrão vibracional muda. Quando a gente coloca a água do copo e ela começa a ferver, a gente sente a panela vibrar. Então, ela vibra e isso coloca ela numa nova frequência. Essa nova frequência traz como resultado a água fervendo. Então, isso é lei. Isso acontece em todas as situações. Então, se eu tenho a água, seja em qual momento for, toda vez que essa água atingir 100 graus através de input de energia nela, né, ela vai vibrar ao ponto da frequência trazer para ela um resultado de ferver. Isso é lei, isso não muda. Da mesma forma, para o outro lado, se eu coloco a 0 graus,
ela vai ficar numa frequência, né, numa vibração e numa frequência que vai trazer o resultado do gelo. Então, mesmo ela não tendo, a gente olhando para o gelo e não vendo a vibração como a gente vê numa panela de água fervendo, a vibração está contida no gelo da mesma forma que está contida na panela vibrando, mas em padrões diferentes, e aí, consequentemente, frequências diferentes que trazem resultados diferentes. Um é gelo e o outro é água fervendo, tá? Tudo bem? Até aí? Então, quando a gente olha para esse cenário, quando a gente olha para o que a natureza traz para a gente, fica muito mais fácil da gente entender, porque isso é lei. Não tem como a gente botar água 100 graus e ela não ferver, vai sempre ferver, sabe? Essa lei de energia, vibração e frequência é igual à lei da gravidade. Se a gente está na Terra e joga alguma coisa, essa coisa vai cair, ela não vai ficar flutuando. Isso é lei, isso existe, isso acontece, a gente vê isso nas diversas coisas do nosso dia a dia, tá? E aí a gente traz esse conceito para o nosso corpo, tá? Até porque a gente sabe que a gente deu ali o exemplo de água, da água, né? Só a água, né? O corpo humano é formado por 70% de água. Então, se através dessa mudança de energia na água, a gente coloca a água congelada e a água, né, vibrando ao ponto de ferver, imagina o que a gente não faz com essa energia dentro do nosso corpo, que além de água, tem vários outros, né, elementos que influenciam nessa energia e nessa vibração. Então, assim como a matéria, assim como a água, assim como os objetos, né, o corpo humano, principalmente, tem essa composição e essa regra, essa lei entre energia, vibração e frequência. Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos quando a gente traz para o nosso corpo, né, para o corpo humano de uma maneira geral. Quando a gente fala de energia, a gente está trazendo os sentimentos e os pensamentos, tá? E isso é muito fácil da gente perceber. Imagina que hoje você acordou muito feliz, muito alegre, você conseguiu alguma coisa, você está muito satisfeita, você sente que a sua energia está de um jeito, você está mais animada, você está mais disposta, você está mais motivada, mas no outro dia você dormiu irritada com alguém, você acorda ainda chateada, você acorda triste, e aí quando você está chateada, triste, a sua energia provavelmente vai estar mais baixinha também. Então, quando você está com mais energia, a gente fala assim, hoje eu estou sem energia nenhuma. Por quê? Porque a gente está cansado, a gente está triste, a gente está estafada. Então, quando a gente fala que a gente está sem energia, a gente apresenta um conjunto de sentimentos e pensamentos. Quando a gente está com muita energia, a gente apresenta um conjunto de pensamentos. E isso se repete e é muito fácil da gente observar, inclusive em ambientes e em pessoas, né? Às vezes você encontra uma pessoa e fala, a energia dela hoje não está boa, não. Né? Ela está baixa, ela está ruim, então você entra num ambiente e você fala, cara, esse ambiente hoje me sugou, a energia daqui hoje não estava boa. Então, pessoas que, né, principalmente, têm uma sensibilidade maior, percebem muito essa diferença e essa flutuação ali de energia dentro do que a gente está se colocando e se apresentando no mundo, tá? Então, quando a gente começa a trazer esse conjunto de sentimentos em padrões, né, em padrões de repetição, a gente começa a falar da vibração. Então, se eu sou uma pessoa que repito um padrão de conjunto de sentimento, que nesse caso é um conjunto de energia, eu vou vibrar de uma forma. Tá? Então, se eu sou uma pessoa que estou sempre alegre, estou sempre para cima, estou sempre motivada, estou sempre feliz, não que isso seja regra, é possível que todo mundo, né, alguém consiga ser assim o tempo todo. Mas a gente consegue perceber que quando a gente está assim, a gente vibra de um jeito. Né? E aí você fala, pô, eu hoje acordei de mau humor, deu tudo certo no meu dia. Mas quando você acorda e chuta ali a ponta da cama, já fica irritada ou acorda atrasada, a tendência é que tudo vai acontecer de errado naquele dia, porque o seu padrão de vibração está com um conjunto de energia que vai te levar a, né, frequências diferentes da que a gente tem. Então, esse padrão vibracional, né, a gente precisa entender que esse padrão vibracional, da mesma forma que acontece com a água, isso é lei. Isso acontece, independente da gente ter consciência disso ou não, nesse momento todos nós estamos emitindo uma vibração para o universo, tá? E aí o que isso impacta na nossa vida e no nosso dia?
Esse padrão de vibração, quando repetido, ele vai levar a um padrão de frequência, tá? E o que eu quero trazer para vocês é que essa frequência traz a gente para cenários. Da mesma forma que a quantidade de energia capaz de colocar a água a 100 graus, botar ela num padrão vibracional que emite a frequência dela ferver, isso acontece com tudo na vida e com todos os cenários na vida. Então, todas as pessoas que trabalham, por exemplo, dentro de um mesmo lugar, de uma mesma empresa, elas podem ter um mundo de frequências diferentes na vida. Uma pode ser mal-humorada, outra pode ser bem-humorada, outra pode estar apaixonada, outra pode estar se separando. Independente disso, quando a gente fala de trabalho, todas elas estão na mesma frequência. E isso é uma lei, porque todas elas estão vivendo no mesmo ambiente. Então, se todas elas estão naquele ambiente, todas elas relacionadas ao trabalho estão num conjunto de vibração que levam à frequência daquele resultado, daquele cenário, tá? Então, se a gente está falando de uma família que está de férias, está na praia, essa pessoa automaticamente ela está emitindo uma nova frequência, uma frequência diferente. Por quê? Ela está num ambiente, num cenário diferente. Se essa pessoa que está na praia, né, tivesse chegando a um conjunto de padrão e de repetição de vibração diferente, ela ia estar, talvez, nesse lugar meditando. Ou ela ia estar em casa, mesmo que de férias, triste e depressiva e com a cabeça cheia. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a frequência faz a gente alcançar determinados resultados, né, e determinados cenários. E isso em tudo na vida. Eu não estou falando nem sobre grandes objetivos. Então, por exemplo, quando eu vim aqui, me dispus a fazer essa apresentação, o meu objetivo é me conectar com uma energia e com uma vibração que me coloque na frequência de chegar no cenário de uma apresentação que foi clara para todo mundo, que foi confortável para todo mundo, que foi feliz para todo mundo, né? E não uma frequência que me coloque de uma maneira, talvez, que as pessoas não estejam me entendendo ou que eu esteja sendo incoerente. Então, a forma como eu vou juntar a minha energia e como eu vou vibrar nesse momento de apresentação vai me colocar na frequência que vai me trazer determinados resultados. Ficou claro isso? Foi? E aí, você fala assim, tá, mas então, o que isso tem a ver, né? Vamos falar um pouquinho mais do padrão vibracional. Quando a gente, para falar um pouco do padrão vibracional, a gente destaca um pouquinho mais do conceito de autoimagem, tá? Autoimagem é o quê? É o que você acredita que você é, tá? Então, por exemplo, se eu acredito, vou tentar deixar claro no básico, assim, no físico. Se você falar para uma pessoa que é uma pessoa que é gordinha, se descrever ou falar para a gente como que você é, ela vai falar, eu sou um pouquinho mais gordinha, eu sou assim, eu tenho cabelo escuro, eu sou assim, eu sou assado, porque ela se vê daquele jeito. Então, se ela se vê daquele jeito, ela tem um conjunto de energias que coloca ela num padrão vibracional que coloca ela na frequência de ser daquele jeito, tá? Se a pessoa é mais magrinha, ela não vai falar na hora que você perguntar como ela é, se que ela é gordinha, porque ela não se vê daquele jeito. Então, isso coloca ela num padrão de vibração, num padrão de frequência que deixa ela do jeito que ela acredita que é. Então, quando a gente fala de coisas físicas, fica talvez um pouco mais fácil de entender, mas o que eu quero trazer para vocês é que essa coisa física, ela está no campo vibracional. Então, por exemplo, vamos pensar um exemplo de relacionamento, tá? A gente é casada, convive com o nosso marido, nesse dia a gente acorda, fala, nossa, olha quanta coisa legal ele fez para mim, eu estou muito feliz, eu amo meu marido e tudo mais. Quando você está com esse padrão, esse conjunto de sentimentos, você vibra, né, um padrão vibracional que te coloca nessa frequência. Mas se em algum momento ele te irrita, você fica nervosa, ele quebrou alguma coisa, ou ele não fez o que você te pediu, você começa a juntar energia e padrão vibracional que te coloca numa outra frequência. Então, provavelmente, né? Provavelmente não, certamente,
o momento de relação que você vai ter com o seu marido nessa frequência aqui vai ser uma cena, um cenário, um resultado completamente diferente quando você está nessa outra frequência, tá? E isso não está no lugar de o que é bom e o que é ruim. Isso não está no lugar de quando eu estou brigando e tem um resultado da gente estar mal, é um resultado ruim, e quando está tudo bem, é um resultado legal. Isso tem a ver com lei. Vai ser assim, tá? E aí tem um ponto muito positivo, porque a gente começa a perceber que o que a gente vive somos nós que criamos. Somos nós que trazemos, somos nós que vivemos de acordo com um padrão de sentimentos, emoções, vibrações que a gente está colocando no mundo, tá? Então, quando a gente fala de autoimagem, eu quero trazer essa autoimagem para a autoimagem vibracional, tá? Então, quando o meu conjunto de padrões de comportamento, meu conjunto de padrão de sentimento, meu conjunto de padrão de energia, meu conjunto de padrões de crenças me colocam num nível de vibração que repetidamente me coloca na frequência da vida que eu tenho hoje. Então, isso é muito bom, mas pode ser muito ruim porque te coloca na posição de responsável pelo que você vive. Então, se eu hoje estou vivendo uma situação confortável, é muito legal saber que eu sou responsável por aquilo. Mas se eu estou vivendo numa situação desconfortável, você começa a entrar, caramba, o que eu estou fazendo de errado? Né? Como que eu posso mudar? O que está dentro de mim? Então, assim, ao mesmo tempo que é ruim, que às vezes as pessoas podem se colocar num lugar de culpa, né? Você precisa olhar para isso num lugar de eu posso mudar. Né? Se eu hoje, entendendo isso como matemático, eu só preciso, né? Como se fosse muito fácil, não é? Mas eu só preciso encontrar o conjunto de energias, sentimentos, comportamentos que vão me colocar num padrão vibracional que vai emitir a frequência do que eu quero. E assim eu vou atrair para mim o que eu quero, né? E olhando assim parece muito simples, porque é como se fosse colocar água para ferver. Né? Se eu não ajustar a energia, se eu não chegar a 100 graus, a água não vai ferver. Se você colocar a água ali, ligar o fogão, desligar, ligar o fogão, desligar, ela começa a bolinha e ela desliga. Ela começa a bolinha, se ela não chegar a 100, que a energia precisa para ela ferver, ela não vai ferver. E é assim com a nossa vida. Então, se eu não encontrar a energia precisa que me coloque num padrão vibratório preciso para a frequência do que eu quero, eu não vou viver aquilo que eu quero. Eu não vou viver na realidade do que eu quero. Então, a gente sabe que existem, né, infinitas possibilidades, a gente sabe que existem infinitos cenários de vida, a gente sabe que existem infinitas criações, né? E nós somos responsáveis por criá-las. Então, é igual ao rádio, né? O rádio é um exemplo de um material muito fácil da frequência. Você quer ouvir a Jovem Pan. A frequência da Jovem Pan é 102.1. Não adianta você botar 102.3. Não adianta você botar 102.3, 102,06. Se não tiver no 102.1, não vai estar claro, não vai estar a música do jeito que você quer escutar, você não vai estar na frequência precisa do que você quer. Então, o que você acredita te traz um conjunto de padrões que te coloca na frequência do que você vive hoje. Certo? Entendido? E aí a gente vai avançar mais um pouquinho, que a gente ainda não chegou na mensagem da canalização, isso é só o contexto. E aí a gente vai chegar, né, avançar mais um pouquinho e pensar, tá bom, mas o que o eu superior tem a ver com isso tudo? Né? Se a gente está falando que a gente é responsável, né, que a gente pode mudar, que a gente tem esse padrão, o que o eu superior tem a ver com isso tudo? É o seu eu superior que sabe e que conhece o que e quem você realmente é. Sem limitações de energia da matéria, sem crenças limitantes, sem padrões de comportamentos, vícios e hábitos que a gente tem desde que a gente nasceu e que muitas vezes a gente nem reconhece. Então, o seu eu superior, ele te vê como você é. E você não vê quem você é em sua totalidade
Porque a gente está na matéria num lugar que limita a gente em pensamentos, em sentimentos, em emoções, em experiências, em crenças, seja de crenças diante de experiências que a gente viveu, ou seja, de crenças populares, né, de uma certa forma, né, igual a pessoa fala assim, todo mundo que tem dinheiro é corrupto. Se essa é uma crença sua, provavelmente você não vai ter dinheiro, porque você não acredita que você é corrupta, né? Então, todo homem não presta. Provavelmente você não, isso é uma crença popular, independente da sua experiência, mas provavelmente você não vai viver um relacionamento que te traga a completude disso, porque você acredita que todo homem não presta. E como isso é uma lei, se você acredita nisso, a sua experiência vai te comprovar aquilo que você acredita. Então, se você acredita que todo homem não presta, todos os seus relacionamentos, todos os homens que você se relacionar, ou mulheres, né, eles vão mostrar para você comportamentos e experiências que comprovem a sua crença. Por quê? É a frequência que você está. Isso não pode ser diferente, porque é lei. Se não tiver no 100 graus, a água não ferve. Então, se você estiver acreditando naquilo, é aquilo que vai aparecer para você, sempre. Então, o eu superior, ele tem esse lugar de te tirar da limitação, de te tirar da crença, de te tirar desses sentimentos materiais, né? Materiais que a gente fala em relação à terra mesmo, né? Material de dinheiro, né? Em relação à terra, que te prende. Então, por isso que é tão importante a gente desenvolver essa conexão com o nosso eu superior, no sentido de encontrar, né, a crença do que a gente é na nossa real totalidade, dentro do que de fato a gente é a nível de universo, né, de Deus. Então, assim, é conectado ao eu superior que você vai poder ser e fazer tudo que seu coração realmente deseja. Porque quem colocou aquele principal desejo, aquele desejo profundo dentro do seu coração, foi o seu eu superior, em comunhão com você. Então, só por estar dentro do seu coração, você tem o direito de realizar. Ele não surgiu do nada, ele surgiu em comunhão. Então, você tem o direito de realizar e você é responsável por realizar. E por isso você tem todas as ferramentas para realizar. O que precisa? Ajustar. A energia precisa, para a vibração precisa, para a frequência precisa daquilo que você quer. É fácil? Claro que não. Mas entender, na verdade, isso é uma crença. Acreditar que não é fácil vai trazer dificuldade no nosso cenário. Então, vamos tirar as crenças. Mas entender... E aí a gente fala, né, da complexidade disso, mas, na verdade, é a simplicidade disso. Entender a simplicidade disso abre um contexto e um cenário muito diferente da forma como a gente pode viver, tá? E aí eu começo a trazer isso para o nosso dia a dia. Então, como isso impacta no nosso dia a dia? Como a gente realiza hoje as tarefas, de uma maneira geral, tá? E aí eu nem quero trazer a questão de objetivos e sonhos de, eu quero um dia viver em tal lugar, fazer isso, não é nem isso. Estou falando no dia a dia, tá? Acordei hoje, vou realizar meu dia e vou dormir hoje. Como que a gente vive, né, de maneira automática na maioria das vezes? A gente fica inundado de pensamento, tá? Então, a gente acorda e a primeira coisa que a gente pensa é, o que eu tenho que fazer hoje? E aí a gente começa a listar todas as coisas que a gente tem que fazer. E aí a gente começa a checar no meio do dia tudo que a gente já fez. Aí a gente começa a se atropelar de função e a gente fica com a cabeça cheia de coisa e em nenhum momento a gente pensa em conexão com o eu superior, não. A gente vai pensar em conexão com o eu superior quando a gente vai parar para meditar, quando a gente vai parar para ir numa missa, quando a gente vai parar para ir em alguma coisa relacionada à religião. Mas isso a gente tem que fazer todo dia, o tempo todo. Então, quando a gente está com esse fazer focado na tarefa, com esse fazer que a gente fica pensando na próxima ação o tempo todo, com esse fazer que a gente já, né, acaba uma coisa pensando em outra, ou então se chega no final do dia a gente não produziu tudo que a gente colocou na nossa listinha, a gente fica triste, a gente fica cansada, a gente se sente incapaz. Então, quando a gente está nesse padrão de comportamento, que eu acredito que seja o padrão de comportamento aí de
90% das pessoas, né, e eu me incluo nisso de maneira, quando a gente não está vivendo isso de forma consciente, a gente está tendo um fazer desconectado do nosso eu superior. Então, a gente está fazendo aquilo fora da crença do que realmente a gente é e do que realmente a gente pode conquistar. E aí, quando a gente começa a fazer todas essas tarefas dessa forma, né, desconectada, o que a gente tem? A crença do esforço, que a gente acredita que quanto mais a gente fizer, mais resultado a gente vai ter. E aí a gente faz, cada vez a gente não alcança esse resultado, aí a gente fica frustrado, a gente fica em estafa mental, porque você começa a querer ter ideias de como fazer mais para então chegar naquele resultado, e aí você faz mais, e não consegue o resultado, e aí você começa a se sentir incapaz. E quando você chega nesse lugar de incapaz, é muito ruim, porque isso mexe com a sua autoimagem. Quando você chega nesse lugar de incapaz, você acredita que você não é capaz de realizar. E quando você acredita que você não é capaz de realizar, o seu padrão vibratório vai te colocar na frequência que não te dá o resultado, porque ele vai comprovar para você o que está dentro de você. Então, quando a gente está nesse lugar aqui, quem nunca esteve nesse lugar? Vocês vivem nesse lugar? Eu vivo nesse lugar aqui várias vezes. Então, quando você está nesse lugar aqui, né, dentro do que a gente falou até aqui, até agora, qual frequência que você está emitindo? Né? Com que cenário você está se conectando? Que padrão vibratório você está emitindo? Então, entender isso aqui, aí pronto, tá todo mundo se sentindo incapaz, né? Vocês estavam tudo animados, tá todo mundo fazendo assim, ó, na cadeira, assim, porque tá todo mundo se colocando nesse lugar. Mas é isso, é olhar para isso de maneira reflexiva e falar, cara, é assim que eu quero viver meu dia? Porque quando a gente faz isso aqui, a gente está fazendo igual a água que desliga o fogão. Tá? Um dia você está muito animado, fala, esse dia, hoje eu vou resolver tudo. Aí você vai lá, chega na frequência, está esquentando a água, Aí no outro dia você fala, vamos fazer mais. Aí está esquentando a água, aí está esquentando a água. Aí chega uma hora que você cansa, quando está a 90 graus, você chega na sua estafa mental, se sente incapaz, volta lá para 30 graus. Você fala, cara, eu não chego no resultado. Eu faço, não chego no resultado. Eu ligo o fogo toda vez, já gastei todo o gás que tinha, já gastei 3 botijões e a água não ferve. Não vai ferver, você não chegou na precisão daquilo. Você não se permite chegar na precisão daquilo. Tá? E aí tem um exemplo muito legal que chegou para mim num contexto nada a ver com isso, mas quando eu estava, né, depois pensando sobre isso, isso ficou muito claro para mim, que imagina que você vai aspirar a casa, tá? Aí você pega o aspirador. E aí você começa a aspirar a sala. Aspira, puxa sofá, aspira, faz o maior esforço. Aspira. Aí vai para o quarto, aspira tudo, arrasta a cama, faz aquilo, vai para o outro quarto, faz aquele esforço todo, porque você está pensando o quê? Que vai ter a sua casa limpinha. Aí você faz aquilo tudo, quando você acaba e senta, tá tudo sujo, cheio de poeira. Mas, gente, o que está acontecendo? Eu fiz e não cheguei no resultado. Você não ligou o aspirador na tomada. Ah, Cristiane, mas isso não vai acontecer, porque o aspirador liga na tomada, ele acende, ele faz barulho. Só que seu eu superior não faz isso. Então, a tomada do aspirador é a sua conexão com o seu eu superior. Então, toda vez que você for realizar qualquer tarefa do seu dia, seja uma ação importante, uma apresentação, ou uma caminhada na praia, ou qualquer coisa, é importante que você esteja atento, né, a se conectar ao seu eu superior, porque é ele que vai te levar para onde você quer, seja num objetivo pequenininho ou num grande objetivo. E aí, só aí, vem a mensagem da canalização. Espera aí que ficou com uma animação aqui que não era para ficar, mas enfim. Aí vem a canalização, né? Porque eu estava igual aquela bonequinha ali, fazendo, sem resultado, sem chegar onde eu queria. E teve um dia que eu me irritei,
E briguei com Deus, falei assim, Deus, né, o que é? Tem alguma coisa errada, né? A gente come fazer, o que é para fazer? Né? Me dá aí um passo a passo, me fala alguma coisa, me mostra o que eu tenho que fazer, porque não está dando, eu estou fazendo, e nada está acontecendo, né? A água não chega no 100 graus. Como é que eu chego nos 100 graus? E aí foi quando veio, né, numa meditação veio essa canalização, que é como se fosse o passo do que a gente deve fazer todos os dias, para realizar qualquer tarefa. O que a gente tem que fazer primeiro é sentir, é ligar o aspirador na tomada. O que a gente tem que fazer primeiro é sentir. Porque quando a gente sente, quando a gente começa a pensar no que a gente tem que fazer, esse pensamento ele já está conectado ao nosso eu superior. E aí, através desse pensamento conectado, a gente começa a ter ações inspiradas. E essas ações inspiradas são ações mais precisas, né, a nível de conjunto de energia para a frequência do que você quer alcançar. Então, espera que ficou. Deixa eu passar as animações. Então, o que seria esse sentir? Esse sentir seria se conectar à vibração do seu eu superior. Por quê? É a vibração que te coloca onde você, no que e em quem você realmente é. Sem limites, sem crenças, sem coisas que vão te prender num lugar que você, às vezes, nem sabe que você está. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar, né, ao seu eu superior. Aí você fala, mas então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai, né, se conectar ao nosso eu superior? Sentindo. E sentindo os sentimentos que te colocam na energia mais elevada. E qual é o sentimento mais elevado que a gente conhece? Fala aí para mim. Amor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conectar aos sentimentos, às energias que a gente sabe que são as mais elevadas. Então, eu preciso sentir amor, tá? Mas como é que eu vou amar o meu eu superior? Você, em algum momento, vai chegar nesse nível. Mas se você estiver sentindo amor pelo seu cachorro, você está na vibração do amor. Se você estiver sentindo amor pela casa que você gosta muito, pela sua plantinha que você rega ali com tanto amor, com tanto carinho. Então, sentir amor, independente da forma. Sentir amor te coloca nessa vibração conectada ao seu eu superior. Então, eu preciso sentir amor. Eu preciso estar em paz, tranquila, com meu coração calmo. Eu preciso sentir gratidão por tudo que eu já tenho. Porque eu preciso sentir gratidão por estar aqui na Terra e saber que eu já tenho essa lei a meu favor. E só falta eu me ajustar para conseguir chegar ali. Né? Isso é conexão com o meu superior. E quando a gente entende isso, que está tudo disponível para a gente, que a gente já tem esse direito, a gente tira essa incapacidade e se coloca numa vibração de que você é capaz. E quando você acredita, você coloca lá dentro da sua autoimagem que você é capaz, o universo vai te mostrar que você é capaz. É matemático, não tem como ele mostrar outra coisa. Então, eu preciso me sentir capaz, sentir paz, ter confiança, sentir amor, sentir gratidão. E aí eu estou conectada ao meu eu superior. Então, eu preciso sentar, meditar por 3 horas para me conectar ao meu eu superior. Não. É através da energia que você se conecta. E quais são essas energias? Essas energias que a gente sabe, consciente ou inconscientemente, que são as mais elevadas. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de sentir, né, sentir no coração primeiro, a nossa vibração vai trazer para a gente, vai atrair para a gente o pensamento conectado. E esse pensamento conectado, ele aponta para a gente, né, ele traz para a gente, mostra para a gente o caminho de como a gente vai se sintonizar na frequência do que a gente quer. Então, nesse cenário, a gente funciona, quando a gente pensa, a gente funciona como um apontador, tá? Eu estou conectada ao meu eu superior, eu estou na vibração certa, a vibração da criação, e através do meu pensamento, eu aponto para o universo, para Deus, para o meu eu superior, o que eu quero.
E aí a gente tem que estar aberto para receber. E aí a gente entra ali no fluxo da vida, tá? E é o universo que mostra para a gente o caminho. Ah, como que a gente vai? Como ele vai mostrar o caminho para a gente? É através de ideias, é através de palavras certas, é através de encontros. Quantas vezes a gente encontra, né, escuta história e fala assim, eu era a pessoa certa na hora certa. Se ela era a pessoa certa na hora certa, com certeza ela estava nesse fluxo. Senão, não ia chegar para ela a informação correta. Então, Deus, né, igual aquela historinha que fala que o homem estava em cima da casa, né, estava vindo uma enchente, e ela fala, Deus, eu quero você, vem aqui me salvar. Aí chega o barco. Aí ele fala, não quero barco, Deus, vem você me salvar. Aí vem o helicóptero. Fala, Deus, não, vem você me salvar. Aí ele morre. Ele fala, Deus, você foi... Ele falou, eu te mandei barco, eu te mandei helicóptero, eu te mandei tudo, não é do jeito que você quer. Mas você não queria, você apontou para a salvação chegou, você não aceitou, você não estava no fluxo de receber aquela salvação, né? Então, a canalização e a principal mensagem, né, dessa roda é entender que sentindo, né, se conectando ao seu eu superior, você vai ter um pensamento conectado, né, que vai te levar para a ação. Então, não é ficar também... Igual, às vezes, a gente fala da lei da atração, a pessoa fala, não, você tem que pensar no que você quer, você tem que visualizar o que você quer, que tudo vai magicamente materializar na sua frente. Por que para algumas pessoas isso funciona e para outras não? Porque algumas pessoas, quando fazem isso, inconsciente ou conscientemente, acreditam que elas são capazes, elas acreditam que, né, elas estão conectadas ao eu superior, e outras não, por medo, por crenças que prendem ela, que às vezes a gente não tem consciência das crenças, e aí para algumas pessoas acreditam e para outras não. Então sentir, pensar conectado, porque esse seu pensamento vai apontar para o universo que você quer e esperar receber, que aí o universo vai te mostrar. E não é esperar receber sentado no sofá sem fazer nada, né? É esperar receber estando atento ao que você vai receber. É uma ideia que aparece na sua cabeça, é uma pessoa que você encontra e fala que pode te conectar a alguém que vai te levar para aquele lugar. Então, numa palestra, automaticamente você ter as palavras certas e se fazer clara, sem nem saber como é que você se fez clara naquele momento. Então, você precisa viver essa experiência, nesse fluxo, nessa vibração, para você conseguir receber aquilo que você quer, tá? E aí, finalizando, além de tudo isso aqui, tá? Por que o sentir é tão importante, né? As mensagens estão aí, as evidências estão aí, a natureza mostra para a gente, a Bíblia mostra para a gente, só que muitas vezes a gente não olha dessa forma. Então, o sentir, aonde que a gente sente? No coração, né? A gente pensa no cérebro, mas a gente sente no coração. E já está mais do que comprovado cientificamente que o coração é o maior campo magnético do ser humano. Então, é através do coração que a gente atrai as coisas. Quando a gente fala do pensamento, o campo magnético é isso aqui, ó. Quando a gente fala do coração, o campo magnético é tudo isso daqui. Então, se a gente está só pensando no que a gente quer, a gente tem a ferramenta que leva a gente para esse lugar e a gente está escolhendo ficar nesse. Tá? Então, né, as evidências mostram que hoje já está mais do que comprovado que o campo eletromagnético do coração é 60 vezes maior do que o do cérebro. Não que o cérebro não tenha importância, longe disso, até porque o seu pensamento vai funcionar como o apontador, né, do que você quer. Só que a consonância, a comunhão, né, entre o campo do cérebro e o do coração é o que te leva à manifestação. Por quê? Porque esse conjunto de vibração te faz, te encaminha, te sintoniza com a frequência do que você quer. E se sintonizando na frequência do que você quer, é matemático, vai aparecer, né? É a manifestação, tá? E aí existem, né, inúmeras passagens, inúmeros artigos, inúmeros tudo que mostram também essa questão do coração. E na Bíblia,
tem algumas passagens que mostram: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Porque o desejo do seu coração é o desejo que está em comunhão com o seu eu superior. É o desejo que vai acontecer, porque ele está em comunhão com o seu eu superior. E é através do seu coração, junto, né, com o seu pensamento, que você vai manifestar aquilo ali. Né? E tem a outra: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, se você tiver, né, às vezes passando por um momento difícil, se tiver às vezes lá no fundo do poço, né, se você estiver passando por coisa, a ferramenta para você sair daquilo ali, a ferramenta para você mudar a sua vida, está no seu coração. E todos nós temos isso, né? Quando a gente veio para cá, foi nos dado o direito de fazer isso, foi nos dado essa ferramenta. E a gente pode fazer isso, mas a gente precisa acreditar e se conectar com o nosso eu superior. E é isso que eu tinha para falar. Aí aqui, na verdade, é um slide da última roda de conversa, em que a Mari falou bastante do eu superior, né? E trouxe esse conceito do eu superior muito conectado ao eu sou. Então, o nosso eu superior é como se fosse o fragmento de Deus dentro da gente, né? Então, o eu superior é o eu sou, né? O eu sou, que é a manifestação de um Deus que busca conhecer a si mesmo através da gente, porque, né, nós somos ele. E o eu sou e manifesto, né? A ausência de tempo e a ausência do infinito. Então, é para dar um destaque também, reforçar na grandiosidade do nosso eu superior e na grandiosidade de nós mesmos, né? Porque se a gente tem isso dentro da gente, a gente é isso e a gente pode ser isso. Então, é para reforçar também quem é o nosso eu superior, né? E é isso. Troca de percepção. Muito bom, Cris. Foi bem claro, assim, sabe, as ilustrações e a referência, né, da água para o que a gente deve fazer, assim, ficou bem, bem simples. Acho que essa era a sua intenção e de fato, ficou bem simples, né? Agora, colocar em prática é o desafio, né? Mas foi bem legal, assim, gostei bastante. Eu acho que o desafio é a gente que cria, né? Principalmente porque a gente acha que a gente complica tudo e aí a gente acha assim, não, tem que ser um passe de mágica. Não, é simplesmente sintonizar. Só que a dificuldade é você sair da sintonização da sua limitação, Exato. né? Esse é o maior desafio. E aí sintonizar em quem você é, mas você se sintoniza em quem você está, com as suas limitações, os seus quem medos. Quem você acha que é, quem né? você acha que é, e aquela coisa, mas eu tenho medo, como é que eu não vou ter medo? Né? Como E é muito sair difícil, disso? porque na hora que você está sintonizado ao que você acha que é, o que está na sua frente é o que você acha que é. E aí, vendo o que você acha que é, acreditar no que você de fato é, mas que ainda não está ali na sua frente, porque você ainda não, né, manifestou, é o grande desafio, porque a gente, por estar aqui, a gente vive e acredita no que a gente vê, né? A gente fala assim, não, só acredito vendo. Mas e por o que isso que tem você que falando sentir, né? agora, eu me senti como se eu estivesse no meio daquela sala de espelhos. Então a gente só vê espelhos. E aí é tudo refletido naquilo que a gente acredita. E aí sair dessa sala de espelhos, às vezes é muito complicado, né? Que é sair do padrão vibratório da nossa autoimagem. É isso. Mas ficou bem didático. A informação veio, agora como é que a gente, de fato, bota isso em prática e muda tudo. Aí a gente vai vindo aqui para as rodas de conversa e trazendo, vivi isso, não deu certo disso não. Mas reforçar isso é importante, né? Faz a gente acreditar mais. Mas você tá no mudo, peraí. Deixa a Mafete tirar, porque você não sabe, peraí. Rapidinho. Eu Pronto. achei.
Pode falar. Eu sempre ouvi palestras que falava no eu superior, né? Para mim, o eu, por conta dessas palestras e talvez até de um entendimento errado mesmo, para mim o eu superior não era eu, era alguém muito acima de mim. Então, é porque você chegou na roda de conversa hoje. Tem lá as rodas de conversa lá no YouTube que a gente já começou contando isso. Então, assim, essa é a principal informação que a gente traz da nova espiritualidade, é entender que está dentro da gente. Essa é a principal informação que a gente, né, quando a gente abriu as rodas de conversa, a primeira roda foi sobre isso, né, trazer essa percepção de que é a gente. Isso. Está dentro da gente. E aí é destacar também essa questão que você falou, isso eu sempre entendi errado. Sair desse lugar de certo e errado. Não era errado. Era o que o seu nível de consciência te permitia entender. Por isso a gente tem aqui como um dos objetivos a elevação do nível de consciência, para a gente conseguir sair do lugar que a gente está e conhecer as coisas de um lugar mais ampliado, né? E assim a gente vai conseguir aceitar e aprender novos conceitos, sabe? Então, é nesse lugar que a gente tem a tendência de falar isso, sabe? Por que eu não fiz isso? Eu fiz errado. Não, a gente sempre faz tudo certo, a gente sempre faz o melhor que a gente pode no nível de consciência que a gente tem, no aprendizado que a gente tem, né? E agora, chegando a novos níveis de consciência ou tendo consciência de novos conceitos, se abrindo a isso, cabe a gente, né, Hoje, testar, né? Não custa nada testar. Vou botar aqui água para ferver, vai que ferve. eu já saí desse lugar do certo e errado. A gente até se expressa de uma forma, sim. né? Lá ainda com aquele resquício, mas eu vejo assim, eu já saí desse certo e do errado. É que apesar das mudanças, né, que eu percebo em mim, ainda tem muita coisa para mudar, né? Mas isso todo mundo. E eternamente. Exato. A gente fala isso, né? Fala assim, agora eu entendi. Aí chega na semana seguinte, fala, falta coisa pra caraca aí. Muito, assim, muito bom, muito bacana. Aí agora você vê o outro lado, né? Muito bacana eu poder estar participando dessa reunião, ouvindo de vocês, né? Aquilo, de repente, que eu sempre tentei também ensinar e não sabia nem como, nem por onde começar, né? Aí você está aberta, né? Porque a gente fala isso o tempo todo. Mas no dia a dia, talvez não esteja muito aberta. Mas hoje está. A fala de vida foi assim, no dia colocar isso em prática é o grande desafio. Exato. Mas acho que assim, né, para a gente que está olhando para isso, o que eu tenho muito é se colocar numa postura ativa e reflexiva diante dos conhecimentos que a gente está alcançando. Né? E não se culpar, nunca se culpar. Porque vai ter dias que você vai parar, vai deitar na cama e vai falar, cara, eu estou me sentindo uma bosta, o que eu estou trazendo para a minha vida? Porque eu estou me sentindo péssima hoje e eu não consigo mudar de vibração, não dá. Né? Então, por isso que eu falei, você saber que você é responsável pela sua vibração pode ser muito bom, mas pode ser ruim se você se colocar nesse lugar de culpa. Porque isso só te prende mais. Se você se colocar nesse lugar de incapaz, fala, não, isso não é para mim, não. Não, é para você, é para todo mundo. Isso é direito nosso. Isso aí já passou. Mas aí é um teste, né? É viver, é tentar todo dia, né? Então eu ainda brinco aqui em casa, eu falo, mais 24 horas. Igual o Coro que eu falou, assim, mais 24 horas vibrando certo. E hoje acabei com a vibração da semana inteira. Mas agora, mais 24 horas, né? Porque eu acho que a gente vai se treinando nesse processo e que é um processo, né? Não é de hoje para amanhã, a gente... Fácil seria se fosse igual o rádio, né? Que a gente chegaria e virou, agora eu quero esse. Pum, tá feito. Não tá. Eu nem diria treinamento, você vai se, sei lá, reeducando nessa nova frequência, né? É isso. E não é treinamento. Quando você fala em treinamento, você está repetindo aquilo um monte de vezes mecanicamente. E não é isso, né? Você acaba, assim,
tentando reeducar, refazer suas atitudes, seu comportamento dentro dessa frequência aí, e manter. Tem que estar atento o tempo inteiro, né? Você acha que você, não, estou na frequência legal, se você bobear... E é muito do que a Mafê trouxe, é um espelho. Então, se você falar assim, será que eu estou vibrando bem? Se você ficar na dúvida, tá na tua frente. O resultado está na sua frente. Então, na hora que você estiver vibrando onde você quer, o que você quer vai estar na tua frente. Então, é um espelho. Eu acho também que é muita coisa assim, que nem você falou, é sentir com o coração. E quando a gente sente com o coração, a gente assume quem a gente é. Exato. Né? E não ter vergonha, não ter vergonha. Eu acho que a sua mãe é da mesma, mais ou menos da mesma idade que eu. A gente vem de uma época que não, tinha o padrão, tinha que ser, tinha que acontecer. E assim, eu sempre me senti meio fora da casinha. É verdade. E a Mafê me conhece tudo, eu voltei para a cidade onde eu cresci, assim, que as pessoas me conheciam pequena, eu era a Silvinha, era não sei o quê. Só que agora eu voltei outra pessoa, né? E aí você fica naquela, mas a hora que você assume, você, tá tudo certo. Isso aí, é isso aí. E foi bem legal a sua apresentação, adorei, tá super explicativa, foi super fácil de entender. E vou participar outras vezes, sim, gostei. Que bom. E assista as outras também que já estão lá no canal, porque aí a gente vai ficando todo mundo sempre no mesmo lugar ali para a gente ir junto e aprendendo, porque a gente aprende muito com vocês também, né? É uma troca, né? Então é bom assistir o que já está lá também, porque a gente se coloca, todo mundo, a gente brinca, né? Fica todo mundo na mesma caixinha de doido, né? A gente fica, porque a gente às vezes acha doido e fala, pelo menos a gente é doido junto. Fica todo mundo na mesma frequência. Isso. E pode conversar das doiduras, né? Isso, sem julgamento, com respeito, e é isso aí. Bom, gente, obrigada. Assim, eu fiquei muito feliz de poder, né, falar. Quando a Mari falou que o que tinha que falar, eu falei, o que eu vou falar? Meu Deus do céu, bateu cabeça aqui. Mas eu fiquei muito feliz de conseguir ter a clareza e passar com clareza, porque para eu passar com clareza, essa clareza tinha que estar dentro de mim primeiro. E muito grata por poder ter essa clareza e por poder conseguir passar isso para vocês também. E agora, cada vez mais animada a buscar isso, né? Mas é isso. Eu acho assim, eu sou suspeita para falar, mas eu tenho que falar, né? É muito orgulho. Bando aqui, da próxima vez eu vou vir de babador, entendeu? Não, a próxima não sou eu que vou falar, não. Pode ficar tranquilo. Não, pode. Não sei, ué. Eu tô falando a próxima que você fizer. Não tô falando da próxima reunião. Mas a próxima palestra, o próximo encontro que você fizer, aí eu vou vir de babador, né? Mas amei. Muito obrigada. Gostei muito. Tá ótimo, gente. Obrigada a todos que participaram também. E fica aí o convite para as próximas conversas e para assistir o que já está lá também. Muito bem. Ok? Beijo a todos, noite, boa noite. Tchau, tchau. Tá. Até. Tchau.